Bate-papo na floresta. Eu fiz algumas perguntas aqui. E a política acabou acontecendo naturalmente, né? Eu sempre gostei muito de escrever, sempre gostei de conversar. Escrevia no jornal e a candidatura veio como algo natural. Mas para minha surpresa, naquela eleição, eu fui eleito com uma votação expressiva, 766 votos, e nós iniciamos um trabalho, Stutz. Foi um trabalho bonito, um trabalho de muita integridade, de combate. Foram várias e várias denúncias. Colecionei vários e vários adversários políticos e talvez devido a esse fato, né, ao fato de eu ser uma oposição fervorosa na época, uma pessoa praticamente pura, né, aos 19 anos a gente é muito idealista. E a gente tem um ímpeto muito grande, não tem às vezes aquela serenidade que a política exige da pessoa, né? Então, como eu disse, na questão ambiental eu sempre fui um militante fervoroso, na questão da administração pública a gente sempre procurou zelar pelo bem, pelos princípios que norteiam a administração pública, e com isso fui colecionando cada vez mais adversários ao ponto de chegar a ficar praticamente isolado na Câmara Municipal. A administração tinha o domínio completo dos meios de comunicação da cidade, então a rádio, as duas rádios, o jornal e a televisão estavam a serviço do governo. E com isso nós da oposição, na época eu, o vereador Zezinho e o próprio Arno, fomos muito atacados e muitas vezes sem direito de resposta, porque a mídia governamental não nos dava espaço. E tanto é verdade que não fui eu apenas a vítima daquele processo. Toda a oposição na época foi derrotada. O vereador Zezinho, que na época havia sido o vereador mais votado, fez 300 votos. Eu, que havia sido o terceiro, fiz 457. E o Arno também não conseguiu se reeleger. Então eu vejo aquele processo de reeleição do Eurides Moura como uma grande derrota da oposição. Tanto é que você lembra que na chapa do Gibim, você participou ativamente daquela campanha, você sabe disso. Nós conseguimos eleger apenas um vereador, que foi a Maria Luísa. E todos os outros vereadores estavam ao lado do Eurides Moura, resultado desse processo. Eles tinham a máquina na mão, tinham o apoio de grande parte da sociedade organizada do município e nós da oposição, infelizmente, fomos os grandes derrotados. O povo brasileiro, a cultura política brasileira gosta de político paz e amor, como o Lula foi. Enquanto o Lula era combativo, era aquela oposição fervorosa, você pode ver, ele perdeu 3 eleições. A partir do momento que ele começou a fazer uma oposição mais moderada, uma oposição amadurecida, a população deu a chance para ele. Então eu vejo hoje que o Fábio, tanto o Fábio quanto o Márcio Vinícius, o Luiz César, não fazem aquele tipo de oposição extremamente combativa como nós fazíamos naquela legislatura. Então eu acho que a oposição hoje é uma oposição importante, né? Porque toda unanimidade vai contra o processo democrático, e eu acredito que aprendeu muito com aquela oposição que nós três, o Arno, o Zezinho mencionado e eu, fazíamos na Câmara. Eu acho que o negócio não é um enfrentamento direto, entende? Eu acho que a questão é, muitas vezes, você buscar os caminhos dentro do próprio sistema, Ministério Público, etc., sem fazer muito alarde, sem ir para o embate direto, porque a população não gosta de embate direto. E a gente vê isso não apenas em Rolândia, no cenário estadual e no cenário nacional também. E a chuva molhou, que o sol purificou. Eu acho que aquele caso foi uma grande construção dos meus adversários, né? Eles aumentaram muito a gravidade do fato, porque na verdade, veja bem, quando eu for julgado, porque todos nós seremos julgados no final dos dias, eu tenho certeza que aquele não é o meu maior pecado e não é aquele que vai ser o determinante da minha existência. Eu acho que não foi aquilo lá o grande responsável pela minha derrota. Eu acho que foi o fato da gente ter feito uma oposição intensa ao governo. Porque se fosse assim, só eu deveria ter perdido a eleição.
o Arno e o Zezinho deveriam ter ganhado então. Então eu acho que foi um processo do momento. A oposição em Rolândia não soube levar a mensagem à população e o Eurides acabou reeleito com uma maioria esmagadora. O Gibinho, nosso candidato na época, também foi flagrosamente derrotado. Então foi todo o nosso grupo que foi derrotado, não foi apenas ele. Né? Nós temos que parar de pensar a política, o candidato A, B ou C. São os grupos A, B ou C. Tell me that it's evolution.